Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos na Tua presença, Senhor. Te pedimos, fala conosco, Senhor. Sabemos que a Tua doce voz conforta, supre e satisfaz todo o nosso interior. Por isso nós te pedimos, Senhor. Pedimos porque precisamos de Ti. Fala conosco nessa noite. Ó Senhor Jesus, é em Teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos continuar, as nossas mensagens sobre o Evangelho de João. Chegamos no capítulo 6. O texto base para essa noite é muito conhecido dos irmãos, que é a multiplicação dos pães e peixes, Nós conhecemos e somos familiares com esse texto e pedimos que o Senhor revele um pouquinho mais para nós daquilo que está no coração dele essa noite. Vou ler esse texto para os irmãos. Os irmãos, por favor, me acompanhem. Versículos de 1 a 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguindo numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Enquanto já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos cheios de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram e os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram-lhe: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava por vir o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos, aqui a gente vê um quadro muito interessante. Esse é o milagre mais notório, mais público do Senhor Jesus. Aquele que foi documentado nos 4 evangelhos, registrado nos 4 evangelhos. E aqui o Senhor nos mostra algo maravilhoso, mas depende da ótica em que a gente vê esse milagre. Que o Senhor possa realmente revelar para nós um pouquinho mais daquilo que o Senhor quis mostrar para esse povo e que Ele possa mostrar para nós também. João, de forma muito interessante, ele relata na Bíblia que ele não fala um milagre, ele fala um sinal. O que é um sinal? Um sinal é um evento miraculoso para que possa trazer uma realidade futura. Ou seja, é algo extraordinário que acontece para que possa trazer uma realidade, para que o povo possa entender o que é o real motivo do que está acontecendo. E aqui nós vemos que Jesus, no contexto, nos mostra que Jesus vinha com seus discípulos pelo mar em busca de um lugar de descanso, vamos dizer assim, um tempo sabático para que eles pudessem descansar. Mas essa multidão perseguia, estava atrás de Jesus. Muitos chegaram primeiro do que ele lá. Eles estavam, a gente vê isso, esse desejo, essa ansiedade do povo, essa busca do povo por Jesus. Tanto que muitos chegaram primeiro. E nós vemos um relato muito interessante aqui. Jesus desce do barco, sobe ao monte e olha
para essa multidão. Se nós olharmos no versículo 4, né, então subiu, a partir do 3, então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, era a Páscoa, festa dos judeus que estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo grande multidão. Essa Páscoa, irmãos, é exatamente um ano antes de Jesus ser crucificado. Na próxima Páscoa, um ano depois, o Senhor Jesus ia ser preso e crucificado em favor de cada um de nós. E seria ressuscitado. Essa é a cronologia dessa passagem. Mas um fato que me chamou muita atenção é a posição e o ato de Jesus. Jesus desce do barco, sobe ao monte, levanta os olhos e olha para aquela multidão. Nós, quando olhamos para pessoas, vemos a fisionomia das pessoas, o rosto, mas o Senhor Jesus, quando olha para aquela multidão, ele não vê só os olhos daquelas pessoas. Ele consegue ver o coração de cada uma daquelas pessoas. Por isso é relatado dessa forma, que Jesus levanta, ergue os olhos. O Senhor Jesus toma posição. E aonde ele estava? Acima do monte. O Senhor sai dessa esfera terrena para que ele possa olhar para dentro de mim e de você. Os irmãos percebem isso? Se nós olhamos uns para os outros, facilmente nós podemos relatar o que a gente acha um do outro, né? A gente pode passar uma régua aí e falar, tal pessoa é extrovertida, nervosa, agitada, calma, bonita, feia. A gente é fácil. Mas quem é de nós que consegue, né, irmã Carla, sondar os corações? Só o nosso Senhor Jesus. E Ele, quando olha para nós, irmãos, Ele sonda realmente os nossos corações. E o Senhor Jesus, quando olhou para aquela multidão, Ele realmente sondou os corações daquelas pessoas. Para que a gente possa ter uma visão mais ampla disso, a gente precisa passar pelos evangelhos. Aqui, nessa porção de João 6, relata que ele levanta os olhos e vê a multidão. Mateus 14, versículo 14, diz que ele compadeceu-se dela e curou os enfermos. Marcos 6,34 diz que ele compadeceu-se dela porque eram como ovelhas que não têm pastor e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Lucas diz que, Lucas 9,11, acolheu-as e falou-lhes a respeito do reino e socorria o que tinha necessidade de cura. Os irmãos percebem o que o Senhor Jesus viu no coração daquelas pessoas? O Senhor Jesus viu pessoas doentes, pessoas aflitas, pessoas sem esperança, pessoas endemoniadas, pessoas sem alimento, pessoas que realmente precisavam e tinham necessidades verdadeiras. Talvez até mesmo aquelas pessoas não entendiam qual era realmente a necessidade delas. Se nós olharmos o que a palavra diz, assim, o Senhor, quando olha para eles, o Senhor detecta tudo aquilo que está no coração deles. E também a intenção do coração daquelas pessoas. Obrigado, irmão. Dá uma olhadinha ainda em João 6, no versículo 26, diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães que vos fartastes. Os irmãos percebem? Não por aquilo que o Senhor queria mostrar, mas eles queriam comida. Eles queriam satisfazer as suas necessidades. Isso, irmãos, como seres humanos, é uma necessidade genuína. Todos nós precisamos ser satisfeitos quanto às nossas necessidades. De comida, de saúde, de alegria, de satisfação. E o Senhor realmente pode fazer isso por nós. E Ele conhece cada uma das nossas necessidades antes mesmo que elas possam existir. Por isso Ele olha para cada um de nós. O Senhor, quando vê essas pessoas, cria um sentimento nele de compaixão, de amor realmente para as pessoas. E essa passagem nos mostra aquilo que está realmente dentro do coração do Senhor Jesus. Aquele que se compadece de mim, de você e desse mundo que hoje não é diferente à realidade que nós vivemos, de pessoas aflitas, angustiadas, com medo,
problemáticas, doentes. Se nós olharmos para o mundo, muitas vezes as pessoas não percebem, mas elas estão enfermas com tudo isso que esse mundo oferece. Ansiedade, depressão, tristeza, falta de amor, tudo isso são sintomas de doença. E quando nós olhamos para essas pessoas, qual é realmente a nossa reação? Nós temos, irmãos, a sensibilidade de detectar a necessidade das pessoas. Você pode dizer para mim, não, eu não sou o Senhor Jesus. Eu não tenho esse poder. Mas percebam, irmãos, queria compartilhar com os irmãos qual a reação dos discípulos. Os discípulos não estavam indiferentes a essa situação, mas eles estavam preocupados com essa situação. A preocupação é diferente de ter compaixão. Preocupar, né, é um ditado que a gente conhece bem, preocupação não resolve o problema. Mas compaixão, sim, resolve o problema. Porque você começa a sentir o que as pessoas sentem. E quando as pessoas vêm até nós, muitas vezes nós temos a preocupação de pregar o evangelho às pessoas. Muito bom. Mas nós temos também que ter sensibilidades no que está realmente no coração das pessoas, assim como o Senhor tem. Irmãos, isso é essencial no mundo em que nós vivemos. Isso é importantíssimo no mundo em que nós vivemos. O Senhor Jesus, quando morre na cruz pelos nossos pecados e nos redime, 3 dias depois ele ressuscita e se torna o Espírito que dá vida. E esse Espírito que dá vida faz uma morada em cada um de nós. Ele habita dentro de cada um de nós. Isso nos dá a certeza que nós temos o próprio Espírito de Cristo dentro de nós. Espírito esse que nos dá a unção para percebermos qual é a necessidade das pessoas. Os irmãos percebem isso? Se nós olharmos para a palavra do Senhor, como o Senhor olha para nós, a gente fala, puxa vida, eu também tenho os meus problemas. A gente muitas vezes quer nos justificar, quem vai olhar para mim? Eu sou incapaz, ou tenho a minha vida tão atribulada, tão perturbada, minha família parece que não está bem, as coisas não correm bem, por mais que eu tenha buscado. Salmos 34, 15 diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos ao seu clamor. Da mesma maneira que o Senhor olhou para aquelas pessoas, Ele tem olhado para nós. Da mesma maneira que Ele entendeu o clamor do coração daquela multidão, Ele também conhece o clamor do nosso coração. Os discípulos, diz assim para o Senhor, Mateus 14, 15. Vamos na mesma porção no livro de Mateus, diz assim, despede a multidão, Senhor, para que eles possam ir e comprar alimento para eles, que eles possam achar alimentos para que possam comer. Nós vemos a intenção dos discípulos, eles estavam preocupados realmente. Mas, Senhor, despede essa multidão, porque se eles ficarem aqui, eles vão ficar com fome. Nós não temos como atender essa necessidade das pessoas. São milhares de pessoas. A Bíblia relata que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Estudiosos da Bíblia dizem que talvez seriam mais de 10, até 15.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. Imagine qualquer um de nós numa situação dessa no meio de uma multidão. Seria realmente desesperador, Você vê tanta gente com tanta necessidade, E imagino eu, irmãos, vendo esse relato, que as pessoas não estavam calminhas, assim como estão os irmãos sentados aí na cadeira. As pessoas não estavam com paciência, as pessoas não estavam ali esperando cordialmente a sua vez. Eram pessoas doentes, pessoas com fome, pessoas endemoniadas, pessoas aflitas, exaustas. Imagina como era a reação dessa multidão. E aqui nós vemos o coração dos discípulos, coração de pessoas preocupadas. Eles não eram indiferentes, mas preocupados. Eles estavam realmente preocupados. E o Senhor coloca eles numa situação, vamos dizer assim, numa saia justa, assim, apertados, Poxa vida, como é que a gente vai fazer com essa multidão? O interessante é que o Senhor, no versículo 5, diz assim, então Jesus, erguendo os olhos, vendo a necessidade daquela multidão, examinando o coração daquela multidão,
vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Coitado do Filipe, né? Fala, puxa vida, né? A batata assou na mão dele ali naquela hora. Aí, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para 15 mil pessoas? Isso tem um motivo. Filipe era daquela cidade, né? Filipe conhecia a região. E o Filipe responde de uma forma natural, não comum, natural. Aos olhos humanos e de forma muito prática, o Filipe responde: Senhor, não lhes bastaria 200 denários para comprar apenas um pedacinho de pão para cada pessoa. Ou seja, 200 dias de trabalho, talvez 8 meses de trabalho, seria realmente uma quantia que eles não tinham ali na mão. Ele não disse com as palavras, mas ele pensou: Senhor, é impossível para nós. Não dá. Não dá para alimentar tanta gente. Nós precisamos de muito dinheiro. E o Senhor, quando joga essa batata quente na mão do Filipe, ele tem um propósito. A palavra relata, versículo 6, mas dizia isso para o experimentar. Irmãos, quantas vezes nós não nos vemos em situações que nós não achamos saída? Quantos problemas surgem na minha vida, na vida dos irmãos, em que nós olhamos e falamos: puxa vida, como é que eu vou fazer? E agora? Situações financeiras, situações de saúde, situações normais no nosso dia a dia. Não é assim? Não vou pedir para os irmãos levantar a mão, quem já passou por isso não, que eu tenho certeza que todos vão levantar. Não é? Nós todos passamos por essas situações. Mas o Senhor coloca tais situações na nossa vida, irmãos, para nos experimentar. Para ver qual é a nossa reação. Qual é a nossa resposta para o Senhor? Como nós agiremos diante de tamanha situação? Nós temos que lembrar que Filipe viu o Senhor fazer alguns milagres. A Bíblia, nós sabemos que o próprio João diz que nem todos os livros seriam capazes de registrar todos os milagres que Jesus fez. Mas foi registrado no Evangelho de João 4 milagres. Esse seria o quarto. Filipe viu o Senhor Jesus transformar água em vinho em Caná da Galileia. Filipe viu o Senhor Jesus curar apenas com uma palavra, quando o Senhor curou o filho do oficial de Cafarnaum. Filipe viu o Senhor curar pessoalmente, quando ele curou aquele paralítico do tanque de Betesda. Ou seja, Filipe conhecia e sabia o tamanho do poder do Senhor Jesus. Mas qual a reação dele? Nós não temos dinheiro para isso, Senhor. Irmãos, quantas vezes nós respondemos para o Senhor, diante dos nossos problemas: Senhor, eu não tenho dinheiro, de forma prática. Ô Senhor, não dá, não tem jeito. É impossível, Senhor. Aí vem André. André fala para o Senhor, versículo 8, Senhor, tem um rapazinho aí que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele demonstra também aquilo que está no coração dele. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pãezinhos de cevadas e 2 peixinhos. Cevada tem a ver com a ressurreição do Senhor. E cevada também é, assim, vamos dizer de forma bem prática, um alimento muito barato. O alimento nobre naquela época era feito com trigo. Ou seja, era um lanchinho. Aquele rapaz tinha um lanchinho ali para ele. E ele fala: Senhor, o que é isso para tanta gente? E se nós pegarmos a reação dos 2 discípulos, nós vemos que Filipe era alguém que, de uma forma muito prática, disse para o Senhor: nós não temos dinheiro. Era alguém que olhou para a impossibilidade da circunstância. Falou: olha, é impossível. Ele não disse com palavras, mas nas entrelinhas ele disse para o Senhor. André era alguém que olhava para os recursos disponíveis. Olha, eu tenho aqui 5 pães, 2 peixes, mas é muito pouco, é o recurso que nós temos. E eu sei, Senhor, que isso não é nada para pouca gente. Irmãos, trazendo isso para a nossa realidade,
Você tem sido alguém que olha para as impossibilidades da situação ou alguém que olha para os recursos disponíveis? Você tem olhado para as situações da sua vida como impossíveis? Ou você tem olhado para dentro de si e fala, tudo que eu tenho é muito pouco, não dá. Eu desisto aqui, paro aqui e que as coisas andem como quiser. Nós vemos esse relato, irmão, porque nós precisamos compreender realmente aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Nós temos a necessidade de entender os sinais que o Senhor tem mostrado para nós. Em Mateus 13, quero ler com os irmãos. Mateus 13, versículo 19, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no coração. Os irmãos compreendem a necessidade que nós temos de saber ouvir a voz do Senhor. A necessidade que nós temos de entender tudo aquilo que tem se passado ao nosso redor. A necessidade que nós temos de entender por que e qual o motivo dos problemas, das provações, daquilo que o Senhor se propõe para nós na nossa vida enquanto na terra. Nós temos essa necessidade, irmãos. Porque eu creio que em cada um de nós foi plantado essa semente do Evangelho do Reino. E essa semente já cresceu, eu tenho certeza disso. Mas se nós olharmos para aquilo que nós estamos vivendo ainda nessa terra, nesse período, com indiferença, nós não vamos compreender quais os sinais que o Senhor tem mostrado para nós. E digo isso, irmão, com toda a certeza do meu coração, que o Senhor ainda mostra muitos sinais para nós. Nós que muitas vezes não percebemos, não compreendemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis, um coração puro, um espírito reto, e abre realmente os nossos olhos para que a gente possa compreender em que contexto nós estamos inseridos nesse mundo. Queria chamar a atenção dos irmãos e dizer algo que muitas vezes a gente fala e diz de uma forma muito leve. Nós somos igreja, irmãos. Coluna e baluarte da verdade. As pessoas aflitas lá do mundo, quando tem problemas, quando o coração está apertado, angustiado, maltratado, de todas as formas que esse mundo faz, elas buscam a igreja, irmãos. Porque eles sabem que na igreja vão encontrar pessoas que conhecem a Deus. Pessoas que vão levar essas pessoas para alguém que possa curar elas. É na igreja. Porque as pessoas, a primeira experiência que eles vão ter com o Senhor é pela igreja. É por nós que somos testemunhas, estamos testemunhando e vendo os sinais que o Senhor tem feito em nossas vidas. Os irmãos percebem o quanto é importante nós não fazermos como Filipe e André, mas pelo contrário, dizer para o Senhor, Senhor, não dá realmente. Nós não temos condições. Eu acho impossível, no meu coração eu acho isso impossível. Senhor, os meus recursos não são suficientes, mas Tu és o Senhor da minha vida. Eu entrego tudo o que eu tenho nas Tuas mãos, porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor pode resolver tal problema. Filipe foi alguém que viu esses milagres. André também viu esses milagres. Mas eles agiram dessa forma. Irmãos, trazendo para a nossa realidade da igreja. Muitas vezes nós olhamos para os serviços que são propostos, pelas situações que são propostas, né, e a gente fala, não, isso não é para mim. Eu não sou capaz. Tem irmão melhor com isso? Ou eu posso fazer isso? Ou nós sentamos confortavelmente aí nessas cadeiras que os irmãos estão sentados e ficamos indiferentes às situações. Ah, tudo bem, vai ter gente que vai resolver isso. Vai ter o irmão que limpa o local durante a semana, vai ter o irmão que vai preparar a música, vai ter o irmão que vai compartilhar no sábado, no domingo, vai ter o irmão que vai levantar e orar. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.
E realmente acontece. Mas é uma situação de indiferença. É uma reação de alguém que está à parte do milagre. Os irmãos percebem isso? Os irmãos percebem que o milagre vem a partir do momento em que você se propõe e se coloca na presença do Senhor. O milagre vem quando você reconhece a sua incapacidade. Irmãos, enquanto nós formos capazes, fortes e independentes, nós somos pessoas completamente fora daquela listinha do Senhor de milagres. Mas se você reconhece diante do Senhor que você é incapaz, que as suas forças não são suficientes, que o que você tem é muito pouco, mas você entrega nas mãos do Senhor, realmente você é um sério candidato a um milagre. E o Senhor, como eu disse aqui no começo, Ele está com os olhos abertos, posto em você e em mim, pronto para ouvir o nosso clamor. Aí sim Ele pode agir. Isso é maravilhoso, irmãos. E nós vemos um segredo nisso. Qual é o segredo? Confiar no Senhor. Ter fé. Não ser incrédulo realmente. Essas pessoas foram, esses discípulos, 2 discípulos, foram incrédulos. Eles não confiaram totalmente no Senhor. Eu queria ler 2 versículos com os irmãos. Hebreus 3:12, que fala sobre a incredulidade. Hebreus 13, a partir do versículo 12 e 13, diz assim: tem cuidado, irmãos, uma palavra para cada um de nós. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. E agora o resultado da incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Os irmãos percebem que a incredulidade, a falta de fé, nos afasta de Deus, afasta daquele Deus vivo. Aqui eu acho interessante que a palavra fala Deus vivo, ou seja, é aquele que está aqui pertinho, do seu lado. E ainda fala de coração de incredulidade. Aonde é que brota a incredulidade? No coração. Mas aí no versículo 13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. É uma reação que tem que ser urgente, irmãos, tem que ser rápido. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Parte A do versículo 13: exortai-vos mutuamente cada dia. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de exortarmos os irmãos, fortalecermos o crer dos irmãos, promovermos a fé de cada irmão e irmã. Isso está nas nossas mãos. Como eu disse, muitas vezes a gente pode ficar indiferente a isso ali. Mas quando você está indiferente, você corre o risco da parte B do versículo 13, ser endurecido pelo engano do pecado. Mas se você está participante, está com o coração aberto, está junto, está no mesmo caminhar, nós somos mutuamente exortados e a nossa fé é fortalecida. O nosso crer realmente é fortalecido. Nós realmente fazemos com que o irmão creia mais no Senhor. Isso é o que a palavra nos diz. Tem um outro versículo, em Mateus 13:58, que o Senhor diz, o Senhor no contexto fala que o Senhor Jesus volta para a sua terra, volta para a sua casa, está ali pregando na sinagoga, e ele diz que não fez muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade das pessoas. Na versão King James diz por causa da falta de fé daquelas pessoas. Qual é a casa do Senhor, irmãos? Hoje é a igreja de forma coletiva. O Senhor tem o desejo, está no coração do Senhor, Ele quer fazer muitos sinais e milagres na sua casa. O que impossibilita o Senhor de fazer esses milagres? A falta de fé, a incredulidade. Daí a necessidade de, enquanto casa do Senhor, nós promovermos a fé dos irmãos. E a nossa fé, irmãos, ela tem necessidade de ser provada. Uma fé que não é provada, ela não tem valor.
Mas uma fé que é provada, nós vamos ler lá em 1 Pedro, 1 Pedro 1. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção nesse texto. 1 Pedro 1, a partir do 5, diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último dia. Versículo 6. Nisso exultais, ou seja, alegrai-vos, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. É algo assim que parece um pouco estranho para aqueles que não têm experiência com o Senhor. Fala, Senhor, mas eu estou sofrendo tanto, o Senhor acha que isso é necessário? E eu ainda tenho que me alegrar com o que está acontecendo comigo. Eu ainda tenho que me alegrar. E aqui o Senhor fala, exultais no presente, ou seja, na hora, que por breve tempo seja necessário que sejais contristados por várias provações. É necessário, irmãos, para que a nossa fé seja realmente provada. É necessário para que a nossa fé seja confirmada. E uma vez confirmada, no versículo 7, para que uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé, uma vez provada, ela é valorizada. Ela tem mais valor do que o ouro para o Senhor. E uma fé provada, ela tem duas reações. Primeira, ela satisfaz o coração de Deus. Ela traz alegria naquele que é o nosso Senhor. Então, quando passarmos, irmãos, por situações difíceis, por situações em que nós não temos forças, por situações em que realmente os nossos recursos não são suficientes e nós não conseguimos, não desespere. Entrega na mão do Senhor. Ora, Senhor, eu não consigo. Em mim não há recurso. Eu não posso fazer, mas fortalece o meu crer. Assim como aquele homem de Marcos, me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Irmãos, não é vergonha nenhuma, não é demérito algum você orar dessa forma. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E o Senhor vai responder para mim e para você, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Quando nós vemos a reação desses discípulos, nós vemos que mesmo ele testemunhando com os olhos, o coração deles ainda não estavam preparados para aquilo que o Senhor ia fazer. Eles julgavam ter pouco. Muitos de nós, muitas vezes, julgamos termos pouco. Mas esse pouco que nós temos está nas mãos de quem? Se estiver nas minhas mãos, realmente é pouco. Mas se eu pegar esse pouquinho, colocar nas mãos do Senhor, esse pouco é suficiente para resolver infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Os irmãos percebem qual é o segredo? Pega tudo que você tem, consagre toda a sua vida, tudo que você tem, bens, família, trabalho, todas as coisas que você tem, mesmo que você julgue que seja pouco, coloca nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos daquele que pode fazer um milagre em nossas vidas. Coloque tudo isso nas mãos dele. Realmente, irmãos, nós vamos viver, presenciar, testemunhar muitos milagres ainda em nossas vidas. Que o Senhor nos dê luz realmente quanto a isso, irmãos. Que o Senhor fortaleça o nosso crer na palavra do Senhor. Porque nós temos que ter fé naquilo que o Senhor fala para nós. A fé nossa tem que ser na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem falado para nós, nas suas promessas. E aquele que faz a promessa é fiel, irmãos. Da parte dele não vai falhar. Não vai falhar. Vamos voltar lá para o texto de João 6.
nós vemos a reação dos discípulos, em que, mesmo testemunhando aquilo, eles foram incrédulos, a fé deles foram provadas, eles exporam realmente aquilo que está no coração deles, da mesma maneira que o Senhor expôs aquilo que estava no coração dele, compadecendo-se daquela multidão. Quero dizer para os irmãos que o meu foco não é focar no milagre nessa noite, irmãos, mas focar naquilo que o Senhor tem feito, pode fazer e ainda vai fazer em nossas vidas. E nós, como igreja, e nós, como membros do corpo de Cristo, o Senhor é aquele que multiplica as coisas. Mas nós muitas vezes limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Nós colocamos obstáculos naquilo que o Senhor quer fazer por nós. Queria ler uma porção com os irmãos no Velho Testamento, em 2 Reis. 2 Reis 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler rapidamente com os irmãos. Certa mulher, aqui é uma porção entre o profeta Eliseu e uma viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Olha que situação dessa mulher que era viúva. Tinha perdido o marido não deixou nada para ela, e ainda devia, tinha dívidas. E aí veio o credor, aquele que ela tinha que pagar, e falou: você não tem dinheiro, não tem como pagar, vou levar seus filhos, para que eles possam trabalhar para mim como escravos, para que eles possam pagar a dívida. Olha que situação. Ela já tinha perdido o marido, agora ia perder os filhos. Aí Eliseu diz assim, Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. Olha como diz o Eliseu. Agora ela fala para ele: o que eu vou fazer? Me diz o que você tem. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela já mostrou a condição dela: eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite. Uma botija é uma vasilha pequenininha, uma botija, petitinho. Um vaso assim é grande, né? Um pote é maior ainda. Ela tinha uma vasilha pequena de azeite. Ou seja, ela considerava como nada. Então disse-lhe: vai-te, agora Eliseu fala para ela, vai-te, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Aqui Eliseu fala: pega tudo que você tem, ou seja, só isso aí, esse pouquinho, vai na vizinhança aí, conversa com seus amigos, com seus vizinhos, traz mais vasilhas, lá, vai para dentro da sua casa, depois que você pegar essas vasilhas, fecha a porta, e pega esse pouquinho que você tem, só essa botijazinha, e enche as vasilhas. Se fosse você, irmão, quantas vasilhas você pegaria emprestado com seu vizinho, sabendo que você só tem uma botijazinha? Não seriam muitas, não é? É a lógica humana. Olha o que ela fez. Fez isso, pegou as vasilhas e começou a encher elas. Versículo 5. Partiu, pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela os enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Aqui nós vemos uma comprovação de que ela não pegou muitas vasilhas, né? As que ela tinha pegado já estavam cheias. E ela pede para o filho dela: traz mais uma aí. E o filho dela falou: olha, acabou a vasilha, não tem mais não. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. O que eu quero dizer para os irmãos: se a fé dela fosse maior, quantas vasilhas ela teria pedido? 200, 300 vasilhas, quantos ela pudesse carregar. Ainda falava para o vizinho, falou: se tiver mais, traz para mim aqui, põe aqui, né? Que eu sei que vão encher todas elas.
Os irmãos percebem o que é a lógica e o que é a fé. E quando nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas, o fluir para. Ou seja, acabou as vasilhas, parou de fluir. Então foi ela, versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, os teus filhos, viverei com o resto. Foi resolvido o problema dela? Foi. Mas não foi de forma limitada? Não poderia ter tido muito mais? Como eu disse para os irmãos, nós enquanto igreja, o azeite tipifica o Espírito. Quantas vasilhas você tem dispostas para o Senhor trabalhar e encher, irmãos? Como é que está essa vazia do seu interior? Está disponível? Ou ainda tem ali um cantinho reservado? Ou você está indiferente? Ou você fala, não, o que está bom, está certo, está bom para mim, está suficiente, dá para me levar na vida aqui. Os irmãos percebem que a nossa fé limita o poder de Deus em nossas vidas? Mas quanto maior a nossa fé, maior é o fluir desse Espírito que hoje nos ensina, intercede por nós e nos ajuda. Vamos continuar lá em capítulo 6, para que a gente possa concluir. João 6. Eu vou ser mais sucinto, porque eu tenho certeza que os irmãos querem compartilhar. Versículo 10 de João 6. Disse-lhe Jesus: fazei-vos assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. Aqui a gente vê aquela multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, ou seja, 15.000 pessoas. E o Senhor, de maneira muito inteligente, faz com que eles sentam na grama. Por que o Senhor faz isso? Porque certamente se o Senhor põe uma mesa lá, coloca os pães e os peixes lá, fala, gente, pode servir, os mais fortes iam atropelar os mais fracos, as mulheres vão ser atropeladas, as crianças iam machucar, ia morrer aquele monte de gente, e uns 3 ou 4 ou 5 ia conseguir comer. Essa é a natureza humana. Ou seja, cada um por si. Vou pegar ali que eu estou com fome, eu preciso me alimentar. Mas o Senhor, com muita sabedoria, vamos dizer assim, com a sua expertise, ele fala para as pessoas sentarem. No outro evangelho, ele fala para dividir entre grupos de 100 e de 50. Eles sentam. Por que o Senhor fez isso? Porque ele vai alimentar tanto fracos e fortes da mesma maneira. Tanto fracos como fortes iriam se alimentar. Mulheres e crianças iriam se alimentar. Homens iriam se alimentar. Os homens seriam curados, as mulheres também seriam curadas. As crianças seriam curadas. Os enfermos, todos aqueles que estavam ali, iam participar daquilo que o Senhor tinha promovido naquele momento. Esse é o poder de Deus, irmãos. Essa é a sabedoria do Senhor. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles. E também, igualmente, os peixes, o quanto queriam. Isso é maravilhoso. O Senhor partiu, o Senhor entregou e o Senhor colocou nas mãos dos discípulos, para que eles pudessem servir aquelas pessoas. O Senhor é que multiplica, irmãos. Eu queria ler com os irmãos Marcos, essa mesma porção em Marcos. Marcos 6. Marcos 6, a partir do versículo 39. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100, de 50, de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos para que distribuíssem. Olha como é que isso funciona. O Senhor pega os pães, os peixes, ergue os olhos, abençoa, agradece e parte. Só depois que é partido, que o Senhor entrega para os discípulos, para que eles possam servir a multidão. Os irmãos percebem que o milagre acontece nas mãos do Senhor.
Eu estava lendo essa porção e imaginando, né? O senhor partindo aqui, colocando no cesto, partindo. Imagina 15 mil pessoas, quanto tempo não demorou? Uma tarde, a palavra diz aqui que foi uma tarde, né? Então ele partindo, e aquele povo olhando, e os cestos foram enchendo, e ele partindo, foi enchendo e foi servindo, e aquilo não acabava e saía das mãos do Senhor. Irmãos, se nós temos pouco, entrega nas mãos do Senhor. Deixa ele partir. O pouco que você tem, permita que o Senhor parta. E quando ele partir e abençoar, esse pouco se torna muito. Vamos olhar para uma outra ótica. Se você é alguém que quer servir as pessoas, se você é alguém que se compadece das pessoas, se você é alguém que tem acessibilidade de entender a dor do seu próximo e tem desejo de ajudá-lo, permita que o Senhor parta você. Permita que o Senhor trabalhe o seu interior. Permita que realmente você possa partir do quebrantado, santificado nas mãos do Senhor. Dessa forma, você vai conseguir alimentar uma multidão, amado irmão, amada irmã. Essa compaixão, irmãos, de forma muito prática é o seguinte, né? As irmãs aí sempre dizem que aquelas que fazem parto normal, que as dores são terríveis, né? Para nós que somos homens, impossível para nós a gente experimentar, né? Mas as outras irmãs que passam por isso têm compaixão da irmã porque realmente sabe que as dores são terríveis. Não é assim? Quem passa pelo parto normal, as irmãs falam, nossa, é terrível, demora muito tempo. A outra que passou, nossa, eu sofri demais, e aquilo tá... Conversa 2, 3 horas, entende a outra, chora junto, porque isso é compaixão. Não vou deixar os homens de lado, não, né? Os irmãos aí que têm cólica de rins, assim como eu, e quando isso acontece, os irmãos sabem o quanto é dolorido, o quanto é terrível. E quem passa fala, nossa, eu tive cólica de rins. O outro fala, mas o que você já tomou? Né? O que foi bom? Né? Isso é compaixão. Isso é saber o que o outro tem passado. Isso é entender a dor do outro. Irmãos, assim, de forma muito clara, irmãos, nós precisamos entregar tudo que nós temos realmente nas mãos do Senhor sem reserva. Abrir o nosso coração nas mãos do Senhor. Deixar o Senhor trabalhar o nosso interior de forma, muitas vezes até dura, porque nós somos igreja, irmãos. E da mesma maneira que o Senhor se compadeceu dessas pessoas, Ele se compadece de nós, e Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos suprir. E essas provações vão ser por breve tempo, e essas provações ainda vão redundar em alegria e louvor do Senhor, e fortalecer a nossa fé, e nós vamos ser pessoas perseverantes, de fé confirmada. E pessoas dessa forma é que são úteis ao Senhor. São pessoas de uma fé provada, quebrantada, pessoas que se santificam realmente, é que o Senhor usa. São essas pessoas que são coluna como a igreja. Por isso, irmãos, a gente muitas vezes, eu até orei para o Senhor, falei, Senhor, o que eu vou falar? O irmão Miguel, eu falei com o irmão Miguel, o irmão compartilhou essa mensagem recentemente conosco. Eu acho que não precisava acrescentar nada, eu só queria ler aquela mensagem que o irmão fez para os irmãos e relembrar aquilo que foi dito para nós, porque eu ganhei muito. Eu fui exposto, a gente falou, Senhor, enquanto ainda luto contra mim mesmo e contra as situações. E o Senhor me deu esse sentimento de trazer realmente esse sentimento para nós enquanto igreja. Enquanto filhos de Deus, e qual é a nossa responsabilidade? O Senhor realmente tem, irmãos, isso é uma realidade, confiado a nós, que somos igreja, essa multidão que está aí aflita, exausta, doente e faminta. É nós que vamos alimentar essa multidão, é a igreja de Deus que vai alimentar. E aqui o Senhor fala que eles alimentou até no final da tarde, nós podemos trazer isso para uma analogia de como o tempo, do tempo. Os discípulos queriam dispensar essa multidão, porque já era tarde, já ia escurecer. Essa analogia do tempo, irmãos, é quanto à volta do Senhor, falta pouco tempo. Já não temos muito tempo para alimentar as pessoas estão sedentas, aflitas.
né? Nós temos esse sentimento no nosso coração, a palavra de Deus confirma, o Espírito confirma realmente no nosso coração que a volta do Senhor está próxima. E quantos parentes, familiares que nós amamos, né? Talvez filhos, talvez pai, mãe, primos, pessoas que realmente próximas a nós, que ainda estão famintas, sedentas, precisam ser alimentadas e curadas. Que o Senhor possa nos dar luz, irmãos, né? Que o Senhor possa realmente nos dar tal sentimento de nos entregar sem reserva a Ele. Amém? Queria orar pelos irmãos essa noite, peço aos irmãos que fiquem em pé. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu suprimento de vida. Obrigado, Senhor, por ainda estar nos alimentando, estar nos curando, estar realmente olhando para cada um de nós, Senhor. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. O Senhor é aquele que conhece as nossas necessidades, Senhor. Sabemos que somos fracos, falhos, frágeis realmente, Senhor Deus. Mas não queremos ser fortes, pelo contrário, Senhor Deus. Queremos entregar tudo nas Tuas mãos. O pouco que temos, Senhor Deus, tudo que temos, queremos entregar nas Tuas mãos. Ó, Senhor, para que o Senhor possa realmente nos partir, nos dividir, Senhor Deus, nos abençoar, para que sejamos igreja útil nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que sejamos realmente coluna e baluarte da verdade. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor. Abençoa os irmãos que ainda estão fracos na fé, aqueles que têm dúvida no coração. Visita cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, cada família. Nós somos todos preciosos para Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Tu és tudo para nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém.